Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando a nossa aula número 19, de análise e elaboração de projetos. Já estamos na nossa reta final, né? Então, a gente já fez mais duas aulas depois da nossa prova, e agora a gente vai ter mais 3 semanas depois dessa para finalizar o ano. Então, nós viemos falando sobre todas as fases de um projeto e o que impactam nessas fases. Eu sempre dou um resuminho no começo das nossas aulas do que a gente vem falando. E recentemente a gente falou um pouco sobre a importância da qualidade do projeto e das ferramentas de qualidade que elas auxiliam em, vamos dizer, em manter a qualidade, tanto no produto, na prestação de serviço e do projeto em si. Então a gente conversou bastante que nós temos as ferramentas que auxiliam nós a manter a qualidade, a monitorar e evitar também os riscos, que foi uma outra aula que a gente já teve. Então, para que a gente evite risco, né, o risco de ocorrer o erro, de ocorrer algum problema dentro do projeto, nós temos a qualidade. Então, para que a gente consiga manter a qualidade, existem as ferramentas que nos auxiliam, certo? Então, para que a gente monte o nosso projeto, desde as atividades, do tempo escolhido para esse projeto, nós vamos também ter que manter a qualidade dele. Por quê? Porque não basta somente oferecer um produto ou um serviço de qualidade. A gente quer que esse produto e serviço, essa experiência que a gente está oferecendo para o nosso cliente, por exemplo, né, de um projeto que nós estamos fazendo, ele sempre seja a mesma, certo? Então, por exemplo, se você tem uma pizzaria, você vai oferecer uma pizza. Então, a pessoa que comeu uma vez, ela pretende ter a mesma experiência sempre. Isso serve para qualquer produto, prestação de serviço, e dentro de um projeto, isso também não muda. Então, quando você faz um projeto, você não faz ele apenas para finalizar, certo? Então, finalizou esse projeto, morreu. Não. O interessante de você ter um projeto bem feito, bem analisado, é que esse projeto pode ser usado em outras empresas, em outras situações, e servir como exemplo para que ele dê continuidade, certo? Depois que a gente conheceu tudo isso, a gente vai falar um pouco hoje sobre a importância da comunicação. Então, é importante a forma que nós nos comunicamos e como isso deve ser feito para as pessoas envolvidas no projeto, para que o nosso projeto também saia com qualidade. Então, um dos maiores erros, muitas vezes, num projeto, dentro de uma empresa, ou até mesmo como a gente discute bastante aqui na apresentação do TCC de vocês, é como vocês vão comunicar isso. Como está sendo passado? Quem está recebendo essa informação sobre o projeto, sobre o TCC, sobre o produto que a pessoa está comprando, esse tipo de informação de comunicação está sendo passada da forma que vocês planejaram, que era o que você queria? A gente às vezes até comenta, né? Poxa, será que aquilo que eu estou falando para vocês, por exemplo, na nossa aula aqui, eles estão recebendo da maneira que eu desejo, né? Será que vocês estão aprendendo aquilo que eu pensei para que vocês aprendessem? Então, o que está na minha cabeça muitas vezes não é o que eu falo, né? A forma que eu estou me expressando muitas vezes não vai ser aquilo que eu quero que vocês entendam. Eu vou compartilhar meu slide com vocês para a gente continuar essa discussão, e senão eu vou me arrastar muito aqui, somente falando por cima. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos começar falando um pouco sobre o gerenciamento das comunicações do projeto. Então, a nossa aula 19 de elaboração e análise. Então, a gente vai entender como a gente pode gerenciar as comunicações dentro do projeto que estamos trabalhando, certo? Quando a gente fala de comunicação, a gente já começa a pensar em como ela é feita, certo? Então, muitas vezes a comunicação ela vai ser transmitida para uma pessoa e para outra pessoa. Então, você vai ser o emissor dessa comunicação, correto? E a outra pessoa vai ser o receptor. Então, como que essa pessoa vai receber aquilo que eu estou emitindo para ela, certo? Muitas das vezes, as expressões faciais, os sentimentos das pessoas ficam muito claros na face dela, certo? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não consigo esconder meus sentimentos. Se eu tô brava, se eu tô feliz, se eu tô tranquila. E como você vai passar para uma pessoa uma informação, esse seu sentimento vai estar muito exposto também. Concorda comigo? Então, se você estiver bravo, se você estiver triste, alegre, as expressões faciais impactam diretamente na forma daquilo que você vai se comunicar. Como hoje a gente, em eleições presidenciais nos Estados Unidos, e uma figura emblemática que a gente conhece, que é muito expressiva, é o Donald Trump, certo? Então, ele
pode expressar através uma forma dele se comunicar é através das suas expressões sociais. Hoje mesmo, ele pode começar o dia tranquilo, certo? Pode ficar preocupado e chegar no final do dia com muita raiva, certo? Dependendo de tudo que ocorrer. Então, basicamente, se você for olhar a expressão de uma pessoa, é uma forma dela estar se comunicando. Imagine que você está apresentando seu TCC e o professor faz uma pergunta que você não sabe. Provavelmente você vai estampar na sua expressão aquilo que você deseja comunicar. Então, a comunicação, ela também, além de ser verbal, de ser falada, ela vem através das expressões sociais. E isso ajuda muito na hora de você vender um produto, ou de você oferecer um serviço. As suas expressões sociais ou das pessoas que estão vendendo vai mostrar se aquilo vai estar transmitindo satisfação, se ela está gostando da qualidade daquele produto, se aquilo que ela recebeu ela realmente está tendo. Hoje em dia a gente vê basicamente, né, em tudo que a gente está atuando sobre vendas, certo? Basicamente, se a gente for olhar a forma das empresas se comunicarem, das empresas venderem, você já consegue vincular algumas imagens, algumas expressões ou algumas figuras com comunicação. Concorda comigo? Então, se a gente for analisar essas figuras aqui que eu coloquei para vocês, vocês conseguem identificar aqui para mim qual ramo é de alimentação, qual ramo que é de maquiagem, de beleza, qual ramo que é de vendas de diversos produtos, e qual ramo é de entrega ou de aluguel de carro? Então, se vocês olharem essas imagens de pessoas que fizeram uma comunicação assertiva, ela vai, através de uma imagem, ela consegue se comunicar. Então, note só que, além da gente se comunicar via expressão, a gente consegue vamos dizer, se expressar, se comunicar com a pessoa que está recebendo, através de uma marca ou através de um segmento, e essas empresas cada vez mais ganham com isso, principalmente em alguns, vamos dizer, em algumas mídias, né? Então, hoje em dia, a gente tem as mídias mais conhecidas, que desde sempre foi televisão, rádio, jornais, revistas, no qual a gente tinha essa muita percepção de venda e de como comunicar e chegar até o cliente. E hoje nós temos as nossas mídias que está mais acesso, acho que, do nosso público, certo? Então, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, eu acho que é um pouco menos, né, em relação à venda, divulgação, mas a forma com que as pessoas se comunicam, elas estão se comunicando com o público-alvo, ou seja, o emissor, ele destina, através de vamos dizer, de uma plataforma, ou o conteúdo que ele quer passar, através de uma plataforma, certo? Principalmente agora no período de pandemia, que nós não podemos, ir até, muitas vezes, conhecer esse produto, essas mídias facilitou muito. E eles precisavam se comunicar, certo? Então, a forma com que eles se comunicavam, com que eles vendiam, precisava chegar até a gente. Então, isso, vamos dizer, que adianta muito dentro de um projeto que for fazer. Então, desde as vendas, da forma que você se expressa, ou, vamos dizer, da plataforma que você vai querer chegar, vai ser entregue ao seu emissor, certo? Perdão, ao seu receptor. Então, a base principal disso tudo que a gente viu aqui, que existem diversas formas de comunicação e existem diversos tipos de plataforma que vai fazer você se comunicar com o seu receptor, ok? Principalmente quando você for apresentar seu TCC, certo? Então, quando você for apresentar o seu trabalho, que é um projeto que vocês basicamente estão atuando agora, vocês vão ter que se comunicar, seja através de emoções, seja através da face, seja principalmente através da fala ou do visual, aqui, né, no caso que a gente colocou um slide aqui, o aluno está apresentando. Então, a forma de se comunicar deve ser gerenciada e deve ser planejada. Então, vocês vêm fazendo o trabalho de vocês em toda essa parte, seja da parte de qualidade, da gestão do tempo, de separar realmente o que você quer para o seu projeto, até você chegar na apresentação, que é você comunicar aquilo que você fez, certo? Então, a grande importância é que a comunicação, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, tanto de um projeto que você esteja fazendo, uma prestação de serviço, então a forma com que você se comunica, que você apresenta o seu trabalho, o seu serviço que você está prestando,
com a forma que você vai estar trabalhando com as pessoas internas. A gente está falando aqui muito questão de público externo, mas imagine vocês fazendo o seu TCC e vocês conversam com o professor de vocês e vocês não comunicam o que vocês realmente desejam, da forma que vocês queriam. Será que ele realmente vai entender aquilo? Porque ele faz parte, ele é uma parte interessada do projeto, certo? Como ele faz parte do projeto de vocês, ele realmente precisa entender o que você quer, certo? Então, a forma com que você se comunica ajuda e facilita muito, tanto na venda, na prestação de serviço, ou quando para você ajustar o seu projeto, ok? Então, vamos lá. Então, o gerenciamento das comunicações do projeto, ele inclui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada. Nós tivemos dados dentro desse projeto que a gente analisou, a gente definiu quem são as pessoas que vão estar trabalhando nesse projeto, a gente criou todo o projeto, nós temos todas as informações monitoradas e controladas, mas ela deve ser disposta. As pessoas, é aquela velha história, todo mundo que lê um projeto, ou toda pessoa que for receber esse projeto que vocês estão fazendo, tem que entender como você entende, tem que ser da forma e que a pessoa consiga entender. Então, às vezes a gente pode estar conversando aqui e a forma com que eu estou explicando para vocês, que eu estou me comunicando, não está sendo correta, não está sendo direcionada até vocês. Então, a importância da comunicação é para que cada público seja específico e consiga entregar o projeto, vamos dizer, comunicar o projeto da melhor maneira possível. Então, os gerentes de projetos, eles vão passar a maior parte do tempo se comunicando com os membros da equipe e de outras partes interessadas do projeto. Quer que sejam internas, que são todos os níveis da organização, desde a diretoria, lembra que a gente falou que deve estar envolvida e deve conhecer o projeto, ou as externas, que são as partes interessadas que estão fora da organização. Então, o gerente de projetos, ele não vai só elaborar um projeto, ele precisa saber comunicar esse projeto a todas as partes interessadas. A comunicação eficaz, ela vai criar uma ponte entre as diversas partes interessadas do projeto, que podem ter diferenças culturais e organizacionais, diferentes níveis de conhecimento e diversas perspectivas e interesses que podem impactar ou influenciar a execução do resultado do projeto. Note que desde o começo, quando a gente começou a falar sobre cultura organizacional, de saber o que a empresa acredita, até nesse momento a comunicação acaba impactando, certo? A forma do conhecimento das pessoas, as diferenças culturais, as crenças naquilo que ela acredita, acaba impactando a forma que você vai se comunicar, certo? Principalmente as questões culturais. Por exemplo, a minha opinião política pode ser não a mesma que a sua, então a forma que eu vou estar expondo ela aqui pode trazer algum desconforto. A minha crença não é a mesma que você acredita, então a forma que eu for me comunicar com você pode trazer algum desconforto. Então, deve-se ter essa percepção e esse cuidado como se comunicar com as pessoas dentro do seu projeto e fora dele, porque você precisa entender se ela realmente está recebendo sua mensagem. Basicamente é isso. Dentro das fases dessa parte de gerenciamento de comunicação, a gente deve planejar, gerenciar e controlar as comunicações. Então, a gente vai ter essas 3 etapas, que hoje eu vou estar passando mais resumido, e na próxima aula a gente aprofunda, mas essas 3 etapas da comunicação, basicamente, vão auxiliar em como você vai conduzir aquilo que você quer passar para as pessoas envolvidas, né, para as partes interessadas. Então, planejar o gerenciamento é o processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicação do projeto com base nas necessidades de informação e requisitos das partes interessadas e nos ativos organizacionais disponíveis. Então, a partir do momento que você planejou seu projeto, você vai planejar também como você vai se comunicar. Quem são as pessoas que vão precisar saber de qual etapa do projeto, de qual fase, quais pessoas que vão estar envolvidas, que tipo de comunicação você vai ter que fazer com cada pessoa que está envolvida no seu projeto.
Gerenciar essa comunicação é o processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e disponibilizar o final das informações do projeto, de acordo com o plano de gerenciamento. Então, a partir do que você planejou, você vai gerenciar. Então, você vai ver se realmente aquela mensagem que você planejou está sendo passada, você vai distribuir essa mensagem, você vai entender o que as pessoas fazem, para que você até consiga o resultado que você estabeleceu, que você planejou no seu projeto, né? E controlar as comunicações, que é o processo de monitorar e controlar as comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, para assegurar que as necessidades de informação das partes interessadas do projeto sejam atendidas. Então, além de que você planeja a forma que você está se comunicando, você gerencia ela para saber se ela realmente chegou, você deve controlar. Como que você consegue controlar? Com o resultado, certo? Então, imagine que você passou uma atividade de gerenciamento de custos para uma pessoa fazer, e essa pessoa acabou fazendo pela metade do trabalho porque não entendeu, ou porque não recebeu da melhor maneira possível a mensagem que você passou, ficou faltando alguma parte do custo que vai impactar lá no preço de venda do seu produto, certo? Que vai impactar também se o seu projeto realmente está dando lucro ou prejuízo para a empresa. Então, note que se faltar alguma parte da comunicação, se essa comunicação não for efetiva, pode impactar sim em partes que não estão diretamente ligadas, certo? Então, vocês podem falar, professora, beleza, mas não vai fazer eu ganhar dinheiro ou não, né? Não vai se fazer eu economizar ou não. Sim, vai fazer. Porque vamos supor que você não explicou que para pintar essa sala, como foi os exemplos que a gente deu nas outras aulas, tinha que gastar apenas uma lata de tinta, que dentro do seu cálculo do custo foi uma lata de tinta. Aí, a pessoa que foi pintar a sala, uma lata de tinta não deu nem para metade. Vai impactar no custo, vai impactar no preço que você recebeu para pintar essa sala, para essa prestação de serviço, impacta em todo o planejamento do processo. Por exemplo, se você precisou pedir essa tinta de outra cidade para chegar, o tempo do projeto também vai impactar. Então, note que a importância da comunicação e você perceber se as pessoas estão recebendo ou não. Não sei se vocês já viram uma série, é uma série um pouco antiga, ela se chama Light to Me. Engane-me se puder, no Brasil acho que ficou assim. Mas é Light to Me. E é muito interessante porque eles leem a expressão facial das pessoas, que é uma forma de comunicar. E a partir disso, daí eles viajam lá, desvendar crimes e tal, através disso. Mas é uma série muito bacana da gente começar a tentar entender as pessoas pelas expressões faciais, como elas se comunicam com a gente. Então, imagine dentro de um processo, de um projeto que vocês estejam fazendo, e você está explicando para a pessoa. Você vai perceber através das expressões dela, né, da forma que ela está olhando para você, se ela está entendendo ou não aquilo que você vai dizer. Então, a comunicação, sim, é uma das partes mais importantes quando você faz um projeto. Então, as atividades de comunicação envolvidas nesses processos podem ter frequentemente muitas dimensões potenciais, que devem ser consideradas, incluindo, mas não se limitando. Então, o que a gente pode considerar nesse processo de comunicação? Interna, que é dentro do projeto, e externa, que é os clientes, fornecedores, outros projetos, organizações, o público. Então, as partes interessadas vão estar dentro dessa atividade de comunicação. Se essa comunicação vai ser formal, vai ser através de relatório, minutas, instruções, ou informal, e-mails, memorandos, discussões. Então, qual vai ser a forma que vai ser feita essa comunicação, certo? Vertical, se ela é dos níveis superiores para o nível inferior da organização, ou horizontal, que são das pessoas que estão diretamente ligadas e que trabalham na mesma posição que você. Então, você deve definir se ela vai ser interna, formal, informal, ou se ela vai ser externa, se ela é vertical, horizontal. Se vai ser oficial, através de boletins informativos, relatórios anuais, ou não oficial, comunicações confidenciais, etc. Escrita oral e verbal, que é através da voz, inflexões da voz, e não verbal, que é a linguagem corporal, que foi o que a gente falou também, através do comportamento da pessoa. Então, note que há diversas formas de fazer,
pode ser mais formal ou menos informal, mas a importância é que as pessoas que estão no qual a mensagem está sendo destinada estejam recebendo da melhor maneira possível. A maioria das habilidades de comunicação, ela vai ser comum ao gerenciamento geral e ao gerenciamento do projeto. E ela inclui, sem se limitar, escutar ativamente de modo eficaz, ou seja, não basta somente a gente se comunicar, é importante a gente ouvir o nosso receptor, para saber se ele realmente está entendendo tudo que a gente quer se comunicar. Perguntar, discutir ideias, situação, para assegurar um melhor entendimento. Então, abrir um espaço para que haja essa discussão. Educar a fim de aumentar o conhecimento da equipe para que ela seja mais eficaz. Ou seja, se ela não sabe sobre aquilo, então pode ser passado esse conhecimento. Levantar dados para identificar ou confirmar as informações. Definir e administrar as expectativas, ou seja, essa questão de administrar a expectativa é muito importante. Então, às vezes você passou uma informação que criou muita expectativa e que não era necessária. Então, é importante administrar a expectativa. Basicamente, o analista de projetos, ele vai estar liderando esse projeto, né? O gerente de projeto. Então, ele precisa tomar cuidado com a forma que ele vai comunicar, até nessa questão de administrar expectativas. Persuadir uma pessoa, equipe ou organização a executar a ação. Ou seja, as pessoas precisam acreditar que aquilo vai funcionar, certo? Então, o gerente de projetos, ele tem que tentar persuadir para que as pessoas acreditem e executem o projeto, que acreditem naquela ideia, certo? E a maioria das habilidades de comunicação, ela é comum ao gerenciamento geral e ao gerenciamento do projeto. Hoje, acho que eu meio que repeti. Ah, não, continuou, desculpa. Então, além de persuadir, é motivar ou encorajar a equipe, ou seja, fazer com que a equipe realmente se motive a executar essa ação, orientar para melhor desempenho e alcançar os resultados, você orientar o caminho, levar a pessoa ao caminho certo, negociar para conseguir acordos mútuos aceitáveis entre as partes, solucionar conflitos para evitar impactos negativos e resumir, recapitular, identificar as etapas seguintes. Então, note que o gerente de projetos, ele, além de comunicar, ele deve administrar as expectativas, ver se o receptor está entendendo aquilo que ele está passando, tentar alcançar um desempenho, motivar, levar as pessoas a acreditarem no seu trabalho, solucionar os conflitos que houverem interno e tentar entender se realmente as etapas que ele elaborou de comunicação está sendo entregue, está sendo executado, certo? Para a gente finalizar, eu coloquei essa charge para vocês entenderem mais ou menos como que uma má comunicação ou uma comunicação não assertiva poderia impactar num projeto. Essa charge ela é muito conhecida e ela é bem simples para entender. Então, note que na primeira figura foi como o cliente explicou que queria um balanço. Ele queria um balanço. O cliente explicou, se comunicou da seguinte forma. Como o líder de projeto entendeu? Como o analista do projeto entendeu? Como o programador construiu o balanço? Como o consultor de negócios descreveu o balanço? Como o projeto foi documentado? Não foi documentado. Que funcionalidades foram instaladas? Como o cliente foi cobrado? Como foi mantido? E o que realmente o cliente queria. Então, note que a forma como o cliente explicou já não foi uma comunicação assertiva. Cada parte interessada desse projeto entendeu de uma forma e executou de uma forma o projeto. Mas, no final, o cliente só queria um balanço. Então, note que a importância e a expectativa de quem recebe essa comunicação é muito grande. E a forma até como vai ser cobrada, também impacta na comunicação. Isso faz a gente perceber no nosso dia a dia como que a comunicação impacta. Deixa eu fechar aqui para a gente conversar. Voltei. Então, a expressão dele hoje não está aí, né, Bia? Como que a gente consegue perceber até no nosso dia a dia? Quando você vai comprar um produto, um serviço, dentro da empresa que você trabalha, né, a forma de comunicação que você recebe impacta no seu trabalho, na forma que você executa o seu trabalho, certo? Principalmente quando você for expressar o que você deseja com o seu TCC,
aquilo que é o projeto que eu acho que vocês estão mais em andamento agora, voltado para a faculdade, certo? Então, a forma que você comunica tudo isso é muito importante, as pessoas precisam entender realmente. Então, note que essa parte, além de impactar no desenvolvimento do projeto, ele vai impactar na entrega, né? Então, tipo, pode impactar no tempo, pode impactar no custo, pode impactar no desenvolvimento das atividades. Então, tudo que a gente conversou nas outras aulas, se não tiver uma comunicação eficaz, eficiente, não vai ser executado da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Dúvidas que vocês tiverem, a gente vai discutindo. Não se esqueça que essa semana também são 2 atividades, então responda a atividade que é de nota e atividade de presença, que é voltada a essa parte de comunicação. E na próxima aula a gente dá continuidade para a gente entender melhor a planejar tudo isso, ok? Muito obrigada, tenha uma boa noite e até a próxima aula.